Gente, vamos agora para a nossa disciplina de História, módulo 4. Vamos iniciar agora, gente, o nosso novo conteúdo. Aqui na página 240, gente, no capítulo 7, vocês coloquem setembro, novembro. Também na disciplina de Ciências, que eu não disse para vocês ontem, vocês coloquem setembro e novembro, tá bom? Que nós iniciamos ontem. Hoje nós iremos, na disciplina de História, estudar os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Diz aqui, no Brasil existem diversos tipos de meio de comunicação, como revistas e jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do nosso país e do mundo. Gente, nós vimos que hoje em dia a comunicação, principalmente via internet, ela está no auge, não é verdade? Para passarmos uma determinada informação, nós precisamos dos meios de comunicação, que é a televisão, é o rádio, é o celular. Então, nós precisamos desses meios para divulgar uma determinada informação. E quando você for divulgar uma determinada informação, você tem que verificar se essa informação ela é verdade, se ela é verídica, porque você não pode disseminar informação falsa, porque isso é crime, tá bom, gente? Aqui do lado nós temos 3 perguntinhas, que diz assim, a primeira: o que as pessoas da fotografia estão fazendo? Elas estão, gente, numa livraria, não é verdade? B, você acha importante se informar e acompanhar as notícias? Por quê? C, você costuma fazer isso? Em caso afirmativo, que tipos de meio de comunicação você utiliza? Gente, hoje em dia, as divulgações, principalmente sobre o caso coronavírus, está no auge. Na maioria das vezes, as pessoas deixam até de assistir determinados jornais porque acabam ficando muito preocupado e as informações ao invés de deixar você informado, deixa você, de uma certa forma, apreensivo, certo? Mas é muito importante você se manter informado de tudo o que acontece, tanto no Brasil, na sua cidade, quanto no mundo. Página 242, aqui em cima, a imprensa no Brasil. Primeira página de O Clarim da Alvorada, publicado na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação do período. Aqui embaixo nós temos a Revista da Semana, que diz assim: Revista da Semana de 1926, publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada principalmente para o público feminino. Trazia conteúdos relacionados à cultura e à arte do período, com matérias sobre literatura, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e internacionais. Gente, aqui na página seguinte nós temos 2 meios de comunicação que a gente já não utiliza eles dessa forma. Hoje em dia os rádios já são modernos. Hoje em dia as televisões também são modernos. A primeira imagem é um aparelho de rádio da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Abaixo nós temos o aparelho de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950. Passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais. Gente, antigamente, por exemplo, aqui, nesse século aqui, em meados do século XX, não existia a novela televisada. Professor, o que é uma novela televisada? É uma novela que passava na televisão, certo? Então, tal que nós vimos aqui, que esse meio de comunicação, que é a televisão, chegou ao Brasil na década de 1950, que passou por diversas transformações. As novelas, elas eram transmitidas via rádio. Você não via as imagens, você só ouvia a narração, as pessoas narrando as novelas, tá bom?
Aí embaixo diz assim: quais meios de comunicação aparecem nas imagens? Nós vemos um rádio e uma televisão, não é verdade? Que tipo de informações esses meios de comunicação transmitem à população? Quais são os tipos de informações, pessoal, que a gente ouve tanto na televisão quanto no rádio? São vários tipos de informações, não é verdade? Quando lemos jornais e revistas ou assistimos ao noticiário na televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. Você sabe o que é isso? A imprensa, gente, é um conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população. Nas imagens, conhecemos alguns exemplos desse meio de comunicação. Ao longo desse capítulo, vamos aprender mais sobre a história da imprensa. Aqui nós temos o conceito do que é imprensa. O que é imprensa, gente? É o conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população. É o conjunto de meios de comunicação que transmite notícia à população. Aqui no cantinho diz: é muito importante se informar sobre as notícias do nosso país. Gente, notícias verdadeiras, tá bom? Página 244. Diz assim: os primeiros jornais. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Vamos conhecer como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época. Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense. Quem foi, gente? Em 1808. Quem foi que começou a divulgar? Hipólito José da Costa, que começou a publicar um jornal mensal. Era mensal, gente, não era diário, tá bom? Como se chamava esse jornal? Correio Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista e trazido de forma clandestina ao Brasil. Gente, forma clandestina é aquela forma que não é legalizada. Era contra as normas daquela época, tá bom? Então, eles traziam, mas de forma clandestina, de forma incorreta, certo? Aqui embaixo, aqui do lado, nós temos a folha do Correio Brasiliense, bem aqui do ladinho, e aqui nós temos a continuação. Primeira edição do jornal Correio Brasiliense, em 1808. Ainda em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística no Brasil. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, órgão criado pelo governante português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Na primeira, que foi o Correio Brasiliense, ele vinha para o Brasil de forma clandestina e ele era mensal. Já a segunda, em 1808, que foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística da imprensa no Brasil. Certo? E esse jornal, gente, ele tinha notícias internacionais e fatos relacionados à família real, tá? Na imagem ao lado, equipamento de impressão em cerca de 1800. Nessa época, a impressão do jornal era bem diferente da atualidade. Gente, hoje nem se compara, certo? Você tá vendo aí na imagem, vocês estão vendo, que era um ambiente onde existia várias pessoas trabalhando e esse trabalho não era facinho, tá bom? E aqui embaixo nós temos o conceito de clandestino, que é ilegal sem autorização oficial. Gente, nessa imagem, para se divulgar a informação, ela era de forma mais braçal, vocês estão vendo aí, né? Hoje em dia, existem formas mais modernas, tá bom? Aqui na página 246 é a imprensa ilustrada. Aí diz assim, ao longo do segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados, como as charges, para comunicar à população sua insatisfação política. Um dos principais artistas que produziram as charges no Brasil nessa época era Ângelo Agostini, que dirigia a revista Ilustrada. Aí nós observamos aqui, pessoal,
E na página 248, nós temos a nossa atividade. Circule apenas os meios de comunicação que fazem parte da imprensa. Aí vocês vão observar e circular. Associe o nome dos primeiros jornais que circulam no Brasil às suas respectivas descrições. Aí vocês vão observar e responder. E terceiro, diz assim: como os jornais abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil? Vocês vão fazer a leitura dos 2 tópicos que eu não li aqui no vídeo para poderem responder, tá bom, pessoal?